Governador, qual a expectativa para o encontro com o ex-presidente Lula? O ex-presidente Lula está na história brasileira pelo seu importantíssimo papel na luta pela democracia política, pelo desenvolvimento brasileiro, pela soberania da nossa nação e, sobretudo, em defesa dos interesses, dos direitos dos mais pobres. Por isso, é sempre muito bom poder ouvi-lo, poder aprender com a sua experiência política e, ao mesmo tempo, manifestar a minha solidariedade pessoal em razão dos atos arbitrários dos quais ele tem sido alvo e também, claro, das perdas familiares que, infelizmente, e muito recentemente ele sofreu. De modo que é uma visita fraterna e, ao mesmo tempo, marcada por essa visão sobre a necessidade de nós retomarmos o desenvolvimento brasileiro e, evidentemente, ele tem um papel enorme nessa retomada de uma perspectiva positiva para a nossa nação. Agora tem um movimento geral aí de contestação à situação do país, ocorreram as manifestações dos estudantes, agora tem a greve geral marcada, enfim, tem um certo movimento político. O senhor tem expectativa de tratar disso com ele? O ex-presidente Lula tem acompanhado, por intermédio dessas visitas, a evolução da política brasileira, tem se manifestado por intermédio de cartas e mesmo de algumas importantes entrevistas, de modo que eu tenho convicção que ele está atualizado quanto à leitura sobre o Brasil e por isso mesmo creio que há uma convergência de opiniões em torno da necessidade de nós ampliarmos o diálogo entre as várias lideranças do campo nacional e popular, cuidarmos da dimensão institucional, ou seja, do ato legítimo de oposição no interior do parlamento, como nossos partidos têm feito, e, evidentemente, de modo imprescindível, a importância das lutas sociais, especialmente nesse caso, quero destacar, e tenho certeza que essa é a visão do ex-presidente Lula, a primazia dessa conjuntura, dessa mobilização dos estudantes e da mobilização em geral em defesa da educação. Tenho certeza que esse é um caminho muito importante para que nós evitemos retrocessos, ao mesmo tempo que afirmamos que um projeto nacional de desenvolvimento verdadeiro deve, de modo inafastável, priorizar as políticas sociais e especialmente a educação como caminho de igualdade de direitos e de oportunidades para a nossa nação. Agora teve essa decisão aí, esse parecer da PGR, qual a opinião do senhor sobre isso? Eu tenho defendido já desde o julgamento no STJ, publicamente, escrevi artigos, dei entrevistas, conversei inclusive com a bancada do PT na Câmara e no Senado, logo após o julgamento no STJ, sublinhando que ele tem direito a um benefício chamado detração penal, que é o abatimento, o desconto da pena que ele já cumpriu como preso provisório, na condição de prisão provisória. Então a detração penal deve ser garantida e por isso mesmo, com a redução de pena que o STJ fez, para 8 anos e 10 meses, abatendo 1 ano e 1 mês que ele tinha já de prisão no dia do julgamento no STJ, a pena dele cai abaixo de 8 anos e com isso ele passa a ter direito ao regime semiaberto. Na verdade, ele já deveria estar usufruindo desse benefício legal, uma vez que, obviamente, o presidente Lula não está acima da lei, mas, por outro lado, ele não está fora do seu manto protetor. Infelizmente, há uma perseguição, há uma discriminação desde o início desse processo contra o ex-presidente Lula, e nós esperamos que isso seja corrigido, seja ao final com a sua absolvição e agora, nesse instante, com o imediato deferimento do benefício da detração penal e com a sua passagem do regime fechado para o semiaberto, e com isso ele tendo a possibilidade de retornar aos atos da vida em sociedade que lhe são assegurados pela lei brasileira. Para finalizar, o senhor faria um prognóstico da decisão do STJ? Eu sempre tenho muita esperança, muita expectativa, até pela minha longa atuação no Poder Judiciário brasileiro, fui juiz federal por 12 anos, eu sempre acredito que a lei vai ser cumprida, de modo que, assim como o Ministério Público Federal
a Procuradoria-Geral da República acolheu a tese da defesa. Então nós temos nesse momento a seguinte situação: a defesa apresentou um recurso chamado embargo de declaração e o Ministério Público, que é o titular da prerrogativa de acusar, do direito de acusar, concordou com a tese da defesa. Então as duas partes estão tendo a mesma interpretação da lei, de modo que me parece inequívoco que esse direito de fato subsiste, um direito assegurado ao presidente Lula, porque até a acusação reconhece esse direito, e por isso mesmo, por tudo isso, eu espero que o STJ, se não o absolver, que é o que eu de fato acho que é o cabível, pelo menos que garanta esse direito assegurado pelo Código de Processo Penal. Obrigado, governador. Prazer. Obrigado.